Ora, muito bom dia. Hoje vou-vos mostrar uma engenhoca que eu fiz. Eu vou precisar de fazer aqui um reforço aqui por dentro. Um reforço que vai ter uma altura de cerca de 12 milímetros e uma largura de 4,5 a 5 milímetros. E porquê esta medida? Porque eu vou ter que dobrar a quente e se for muito mais grosso eu não consigo. E então vou fazer dois reforços, um para aqui, outro para ali. Eu tenho aqui uma madeira, isto é Sycomoro, é um Acer, não, isto é o Sycomoro, é uma madeira, parece de uma árvore, dá figos, é uma figueira, mas há uns figos vermelho amarelado, que existe muito essas figueiras naquela zona do Médio Oriente e também em África. E esta madeira vai já assim cortada, eu já estive a passar na lixadeira de tambor para pôr isto mais ou menos perfeito. Isto é para aqui para dentro, depois eu não vou precisar de grandes cuidados estéticos, não? Mas convém ficar lisinho. Há quem corte isto com uma régua, faz a marcação dos 12 milímetros e com o x-ato vai fazendo várias passagens. Há quem corte numa serra de circular, eu não tenho. O tico-tico não dá para isto, para estas coisas, e então eu arranjei aqui uma engenhoca. Eu fiz um cortador, isto é uma madeira, tem aqui um parafuso na parte de trás, tem duas madeirinhas aqui a fazer de guia e tem esta peça aqui que tem uma lâmina, destas lâminas que se compra para os x-atos. Esta é a lâmina de cortar alcatifas, é utilizado nos x-atos de cortar alcatifas. E então tem uma chapinha que encosta para isto ficar fixo, não é? Esta lâmina. Ela, se estiver encostada aqui, esta superfície que está completamente plana, é zero, não é? Depois eu preciso um corte com 2 milímetros, 3, vou andando e faço a medição com o PEC-Lise, faço a medição da distância que eu pretendo e fixo. Tenho um parafusinho com uma porca de orelhas em cima e depois a técnica é fazer várias passagens. Esta lâmina pode ser levantada também para cima e para baixo. Isto tem aqui interiormente, tem aqui uma cavidade, um rebaixo, não é? E então, eu se quiser, desaperto estes parafusinhos e puxo um bocadinho para cima. Este gingarelho vai-me permitir que eu faça várias passagens. Eu tenho aqui uma tabuazinha, não é toda sobre comprido, faça várias passagens até chegar ao fundo, não é? Agora, esta madeira normalmente vem com 800 de comprimento, 800 milímetros, mas eu não vou precisar de tanto. E então como é que eu faço para medir quanto é que eu vou precisar? Um bocadinho de cordão, encosto aqui, até pode ser aqui por fora, no sítio dando aqui uma margem, vou segurando aqui na curva e depois vou até aqui, este ponto onde termina aqui o taco, dou-lhe aqui uma margenzinha também. Portanto, esta é a distância que eu vou precisar.
Ok, temos aqui, e eu depois faço aqui uma marcação, agora não tenho aqui o lápis à mão, faço uma marcaçãozinha. Mas como eu vou precisar disto, desta madeira também, para fazer o friso, filete decorativo por fora, eu vou cortá-la toda, de cima a baixo, porque este friso, pois, obviamente, é muito maior. Eu, contanto com o friso aqui, que fica do lado de fora, deixo aqui uma margenzinha. Isto é por uma questão de eu querer aproveitar esta madeira para aquilo. E aqui neste caso vai até meio aqui do... Portanto, vamos ver, é bastante mais comprido. Pronto. Iria fazer aqui uma marcação. Bom, eu estava a gravar isto que eu, acabou a bateria. Estou a gravar com o telemóvel. Estava eu a explicar que a gente, soltando aqui um bocadinho esta chapa de aperto, podemos pôr a lâmina mais para cima, um bocadinho, para que a gente não corte tudo de uma vez, não é? Isto vai ser por partes. Pronto, está justo, está. E então isto vai cortar mais ou menos metade. Então a técnica é esta. Começar com uma ponta, bem encostadinho aqui à madeira. Eu já defini, ainda não. Vou definir aqui. Está com 12 muitos. Não, está com 13, eu quero com 12. E depois hei de aplicar aqui uma réguazinha. Está com 12, eu vou experimentar só. E então vamos começar uma ponta devagarinho. Primeiro ao de leve. Eu vou conferir aqui se está com 12 muitos. Precisamente 12 muitos. Pronto, isto é continuar a aprofundar um bocadinho a lâmina. Ela está-me a fugir, não sei por alma de quem. Isto não está a apertar bem, de certeza. Na continuação, isto não me estava a funcionar muito bem, a fixação que eu tinha com uma chapa aqui. Então eu decidi fixar isto desta maneira. Não sei se conseguem ver, vou aqui mais perto. Pronto. Tem dois parafusos de cabeça mais larga e assim já não faz. E ainda por cima, como tem estas ranhurazinhas aqui, vocês conseguem ver, isto aqui umas ranhurazinhas, e então é mesmo a calhar para fixar a lâmina. Só que esta madeira, eu por acaso nunca tinha trabalhado com isto, sicomoro, é uma madeira com uma densidade grande, relativamente grande, tem uma densidade de 610, 600 e até 640, e então foi muito mais duro de fazer do que se fosse com madeira de abeto. Também vai ser mais difícil de dobrar. Pronto, mas consegui duas tirinhas para fazer aqui o reforço interior. O que interessa é que esta parte que está aqui um bocadinho mais fininha também vai desaparecer, porque a madeira estava um bocadinho encurvada, eu não reparei, e então
ao passar isto, fazendo aqui de batente, se ela estiver torta, ele desenha também torto, não? E ela estava um bocadinho torta, agora já não, porque eu depois, posteriormente, cortei, afinei, quando eu dei por isso, afinei isto com um x-ato, que ela estava um bocadinho torta, mas não tem grande gravidade. Pronto, estas duas tirinhas estão à medida, ainda não tenho bem a medida esta está aqui, já nem fiz, vou fazer aqui por fora, aqui mais fácil. Para dar uma margem, aqui, portanto ainda vai sobrar ali um pedaço, eu até posso marcar isto já. Vai sobrar ali um pedaço que eu já vos vou explicar para que é que ele vai servir. Pronto. Vou servir 10 pedaços. Este parte que vai sobrar vai ser extremamente útil para fazer um reforço aqui nestes sítios que eu vou pôr posteriormente, depois de ter aqui este filete, vou meter aqui umas tiras coladas para dar mais reforço aqui e tenho aqui mais outra, vai ficar assim, uns pedaços, e depois a outra tira vem aqui. Depois a outra tira assim, por ali, para lhe dar um bocadinho de resistência aqui a esta curvatura. Pronto, então as tirinhas estão cortadas, estou contente com esta maquineta, só pensei que era menos densa. Depois fui ver agora na internet e este sicomoro ou figueira do, como é que eles chamam, figueira do faraó, que se dá um fruto que é uns figos selvagens, mas comestíveis, que são diferentes dos que a gente tem aqui. Há quem chama isto maple ou maple europeu, que é diferente do outro americano, que normalmente utilizam para fazer braços de guitarra, em vez de fazer com madeira de mogno, fazem com maple, não sei o nome correto. Pronto, isto está demonstrado como é que funciona. E agora vou fazer outro vídeo a dobrar esta coisa, tá? Até já. Eu fiz estas tirinhas de madeira de sicomoro, que era para fazer o reforço interior, o reforço do tampo e do ar interior. Só que eu estive a estudar isto, eu vou fazer, portanto, depois do tampo metido, vou fazer aqui um filete toda à volta, e vai ter aqui também um branco e o preto e depois branco. Fazer um remate e, para condizer aqui com este desenho, com este picotadozinho que eu vou meter na boca, eu tenho aqui umas tirinhas que vão ficar a ver-se da parte de cima do tampo. Isto é uma decoração, não é? Vai ser, não é assim, vai ser ao contrário. Vai ficar, depois ainda leva um filetezinho preto para fazer o remate, vai ficar aqui por cima
toda a volta da guitarra, vai ficar assim. Ora, esta madeirinha que eu tenho aqui ainda não está calibrada, mas ela vai ficar com 4, está a 3,94, 4. Esta está assim, só por exemplo, ela não está calibrada. Mas vou fazer os filetes decorativos com ou 3 ou 4 milímetros, mas provavelmente vai ser com 4 aqui à volta, e, portanto, consequência, vai ficar a ver-se em cima assim, e na parte de baixo ficará assim, como estão a ver aqui entre os dedos. Fica um filetezinho branco, um preto e este branco. Ora, como eu tenho aqui seis e 13 e portanto ainda vai levar mais um milímetrozinho, um filete de remate preto, ficará 7,15. A largura disto está de 3,80, mais a largura do aro 1,82. 2, pronto, 2 milímetros. 2 milímetros mais 4 dá 6. Então isto fica muito estreito. Aqui em cima, quando eu for passar, quando for fazer aqui com o gramelo, o corte depois fica sem superfície, pode apoiar, claro, tem de usar, mas não tem muita superfície depois no reforço. Eu em baixo tinha posto os outros de compra e em cima provavelmente vou fazer o mesmo, em vez de meter, e vou fazer o mesmo, e desta vez vou deixar aqui 1,5 milímetro para cima. Vocês depois vão perceber porquê. Como isto é abaulado, o tampo vem abaulado, e depois isto vai ter que ser facetado no seguimento do abaulado, não é? E então, para não cortar mais este que já está estreito, vou pôr este para cima 1,5 milímetro. Mesmo assim, fico com 6,53. Então tenho duas hipóteses. Ou ponho um em cima do outro, que eu tenho mais, colo um e depois colo outro, depois um está colado, depois colo o outro, e então assim já tenho uma área bastante maior, já tenho 10,34, uma área onde vai assentar o tampo, e dá para fazer este remate. Muito provavelmente é isto que eu vou fazer. Ou então teria que fazer umas tiras destas, mas mais grossas e também mais altas. Também ainda poderia haver hipótese de eu meter este e depois este em cima. Esta madeira é um bocado dura para dobrar. A mesma quente é um bocado de 640, é muito. Isto deveria ser, se fosse feito em madeira igual a esta, madeira de casquinha ou de abeto mesmo, que eu por acaso não tenho tiras de abeto, hei de comprar. Então, para isto também ficar igual, eu vou colar isto aqui assim. Este remate, depois dele estar colado, no dia seguinte vou fazer colagem de outro em cima deste, que é para ter uma base onde o tampo assenta como deve ser, e depois os respectivos aros. Vou achar isto um bocado estreito, e então eu provavelmente vou meter outro em cima, cruzado. Em vez de pôr assim, irei para reforçar, irei pôr assim. Portanto fica uma área muito maior.
é esta que está aqui, dá 8,22, mais 2 milímetros está aqui, 10,22. Então fica uma superfície muito maior. É isto que eu vou fazer, tá? Vou preparar a cola e as molazinhas, vou meter isto. Tchau, até já. Já está tudo preparado para começar a meter o reforço. Só que há um pormenor que eu não expliquei na altura. A guitarra tem um formato aqui, portanto é mais estreito aqui e mais largo aqui. Isto é simples de se ver. Eu, se for medir aqui, tenho 78 e aqui tenho 68, certo? Então, tanto no fundo como no tampo, isto tem um caimento, portanto, não é completamente plano toda a guitarra. A partir de meio, e precisamente aqui neste ponto, aproximadamente aqui, a partir deste ponto, ele começa a ir para baixo, para ir ao encontro aqui portanto, do salto. E então, para isso, utilizei uma pequena plaina para fazer esse caimento, portanto, desbastar isto daqui até chegar ali para ele inclinar. E claro, tive que fazer igual dos dois lados. E então, como é que a gente faz isso? Ou com uma réguazinha pequenina, portanto, mete-se aqui a altura, neste caso está com 6, daquele lado tem que estar também, mas é a partir daqui que eu vou fazer o caimento. Então ele depois, aqui neste ponto, vai ter um pouco menos, tem 5,80, 5,8, aqui no sítio da travessa 5,8 e depois aqui 5,6 e aqui a ter 5,5 e aqui 5. Como é que a gente faz? Tem que fazer igual de um lado e do outro, porque senão a guitarra ficava torcida, não é? Então a gente faz aqui uma marcação por dentro, faz uma e depois faz as medidas, vai tirando as medidas. Por exemplo, aqui é uma distância entre aqui o final da travessa 4,5, aqui em cima a gente marca com um lapisinho, só para... E aqui tem uma medida, dá 5,7. Deste lado tenho que fazer o mesmo. Nos sítios onde eu vou fazer a medição, faço uma pequena marcaçãozinha, porque do outro lado, no mesmo sítio, à mesma distância da travessa, ele tem que baixar e então a gente com a plaina põe os dois iguais, mas tem que fazer um riscozinho por dentro, com as várias medidas igual ao outro, para depois, com a plaina, com cuidado, fazer o caimento. Pronto, este é um pormenor. Porque a gente, há coisas que vai descobrindo, ninguém ensina estes truques, não? Pronto, eu vou utilizar o tape bond original e vou começar a pôr estas travessazinhas. Eu já vi quem pusesse assim, que ponha as travessas assim, já vi. Não me perguntem qual é a vantagem, eu não vejo vantagem nenhuma.
vou meter como aprendi a meter assim. Portanto, deste lado ele vai ficar mesmo encostadinho e depois quando chegar aqui eu vou acrescentar. Como podem ver, depois quando eu puser este vai ficar uma distância igual, porque este tem, e quando a gente corta à face para depois ficar com o espaçamento igual. Pronto, eu pus aqui uma madeirinha só para poder pôr a cola. Está tapada agora, vocês não veem. Mas pronto, pôr a cola não tem segredo nenhum. Olha, como veem, está aqui ainda um bocado da... Eu estive a fazer ali a retificação para ficar os dois exatamente iguais. Pronto, isto não é preciso abusar na cola. E com a ajuda de um pincelinho a gente espalha bem. E virou. Pronto. Por aqui está. Um pano úmido também é interessante a gente ter sempre ao pé. Então, como eu expliquei, aqui neste sítio já não vou pôr aquela distância que eu falei, a altura para cima. Tenho umas molas com os elásticos e vou aqui só ajeitar uma e começar a pôr molas por aqui fora. E vou deixar 1,5 mm da altura de toda a volta. Também com o caimento aqui já não precisa. Portanto, isto tem que puxar um bocadinho que é para ele encaixar bem aqui. Este elástico ajuda porque esta mola não tem aquela força que a gente pretende. Eu estou só a pôr aqui espaçado, depois vou pôr isto tudo à volta. Certifico-me se está com aquela alturazinha que eu pretendo, que no outro não fiz. Então, para fazer a inclinação, depois vocês vão ver como é que eu faço, que é para dar o seguimento do abalamento. Convém que isto fique um bocadinho para cima, que é para depois fazer a inclinação. Pronto, agora que isto já está, já posso começar a meter molas em todos. Estes elásticos ajudam muito a fazer mais força, mais pressão.
Estas molas são baratinhas, compra-se no chinês. E um saquinho com elásticos pequeninos. Há quem faça com molas de plástico, não é? Tanto faz, isto aqui não tem. Agora vou fazer aqui, neste arramate, vou ter que medir onde é que eu vou cortar. Então vou cortar neste sítio aqui. Estou com o x-atozinho. Deixa eu cá confirmar outra vez. Aqui. Encostado a um dos pontos. Pronto. X-atozinho. Confirmamos se ele está certinho. Tá. Cola para cima. Sem exagerar, que é para não babar. A cola, as pessoas põem muito e depois tem que estar a limpar. Não vale a pena exagerar. Vou ver, estou a pôr aqui também porque este vai encostar ao outro. Eu tenho travessas destas inteiriças, mas isto foi o que sobrou do outro lado. Pronto, verificamos se baba cola por baixo, não, porque eu não pus excesso. Agora vou fazer igual do outro lado, não vale a pena estar a gravar. Deixo isto secar 24 horas, depois amanhã vou ainda estudar melhor, mas provavelmente vou pôr outra em cima, que é para dar a tal base para o tampo assentar como deve ser, porque eu quero meter aquele bitozinho à volta, este bito que eu vos mostrei. Não é este, é um que eu vou fazer ainda, se calhar vou fazer mais fino. O bitozinho assim todo à volta para fazer o remate. Por isso a gente tem que, quando está a fazer as coisas, tem que saber. Se eu pusesse isto mais fininho, só com 2,5, 2 milímetros e mais um filetezinho preto, uma coisa simples, mas como eu quero meter esta tirinha, isto depois vai ficar um bocadinho para dentro do tampo. Se não tiver base de apoio, depois não tem onde colar, não é? Pronto, amigos, vou fazer o outro lado, está aqui já preparado, é igual, tá? Um grande abraço.